Esse aqui é o nosso amigo, irmão Jailon. Jailon, o que você está achando aqui do Vitrine do Lago? Você gostou daqui? Que visão que você tem? Você é tão jovem, vindo trabalhar aqui, assim, no meio do nada, praticamente, né? Tem muito passarinho, você tá vendo lá em cima da carretinha, lá o jeito que tá, ó. Tem passarinho bastante, os cantos dele é bonito, né? Como muita gente já conhece, né? Quem mora no interior, é bastante bom, bacana mesmo, cara. Morar em, assim, zona mais afastada da cidade, não tem muito barulho. Fora o ar, né? Livre, fora de ar poluído, porque na cidade tem várias indústrias, empresas, muitos carros, poluição, gente, é bom demais. Você veio de onde, Jailon? Eu vim da Bahia. Da Bahia? Pirapitanga, Bahia. Isso. Olha só, que coisa linda. Tá aqui, tá gostando aqui de Goiás? Tô gostando demais, curtindo bastante, trabalhando muito, um lugar bom de se viver. Muito bem. Os seus pais moram aonde? Sou de Pirapitanga, Bahia. Tudo lá. Tudo de lá da Bahia. Você tá sozinho aqui também? Então eu e meu tio tá comigo também. Meu tio e minha tia. Moro junto com eles, em Goiânia. Muito bem. Tá bom, Jailon. Forte abraço, é um prazer ter você aqui conosco. Abração. Acabei de colocar a quileira na carretinha para os bichinhos comer. Olha a quantidade. Coisa mais linda. Como que a gente não apaixona em ter vida no campo, né? Eles quase que assentam na gente. É muito bonito. Um forte abraço a todos. Olá, meus amados irmãos e amadas irmãs. Tudo bem com vocês? É uma alegria revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Ó Senhor, nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por nos permitir este momento tão importante em nossas vidas, aonde podemos não só falar contigo, mas buscar de ti a orientação, as bênçãos do teu Santo Espírito, para nos guiar no estudo da tua palavra e termos uma compreensão clara do que estudaremos, para que tenhamos também condições de praticar e de ensinar aqueles que nos cercam, tanto nos preparando assim, cumprindo com a nossa missão, como auxiliando outros também no cumprimento de cada missão, fazendo parte como indivíduo e como igreja do teu povo escolhido sobre a face da terra. Capacita-nos, orienta-nos, te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como Deus nos resgata. Muito importante essa mensagem, irmãos, que nós estudaremos nessa semana. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Irmãos, nós analisaremos isso aqui no passo a passo, cada item, cada detalhe, durante o tema dessa semana. Mas nós entenderemos como que a graça de Deus nos envolveu na participação antecipada, porque eu e você vivemos em 2023 da era cristã, e nós participamos da morte, ressurreição e ascensão de Cristo através da graça de Deus. Esses detalhes é que Paulo tentou explicar para os seus contemporâneos, mostrando que os antigos profetas assim já pregavam, já ensinavam, e nós hoje que já vivemos muito além
dos dias que Paulo viveu, continuamos na mesma situação, sendo também participantes de tudo que Cristo passou e seremos coparticipantes também da vitória dele, vivendo no reino eterno, exatamente por causa da graça e do amor de Deus, que envolve Pai, Filho e Espírito Santo, e envolve a mim e a você, aqueles que aceitaram e que aceitam a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo. No segundo tema, mortos e enganados por Satanás. Começa por aqui a questão. Veja bem, se nós analisarmos Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, nós podemos perceber que Cristo, ele nos criou preparados já, meus irmãos, para sermos resgatados. Nós fomos pré-habilitados, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Uma vez que caímos, o nosso cérebro, a composição criacionista do nosso ser, já é automaticamente habilitada a ser resgatada. Só que nós não fazemos isso sozinho. Dependemos de Cristo para isso. E Satanás inverte todo esse projeto tentando convencer as pessoas que elas já estão perdidas. E para elas aproveitar a vidinha que elas têm. Porque o resto é tudo blá 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 e é mentira, e é isso é que alimenta a apostasia de todos sobre a face da terra. Todos os que apostatam, todos os que se desligam da fé cristã, todos que se desconectam com a luz, é exatamente dando ouvidos aos desejos da carne, às intenções carnais, às tendências carnais, contaminação essa que todos recebemos quando nascemos nesse mundo. E é um engano letal, meus amados irmãos, letal. Dar ouvido a essa questão é mergulhar no precipício de ponta cabeça, num buraco sem fundo. É uma ilusão mortal. E Satanás convence as pessoas a se arrastar nesse lamaçal do mundo e desperdiçar uma vida humana que foi criada para viver eternamente, só nos fazendo servir as tendências carnais. Basta ele conseguir nos escravizar nas nossas tendências, a nossa própria tendência carnal. E aí não tem controle. E nós só temos saída dessa situação se ficarmos atentos à graça de Deus, ficarmos atentos à palavra de Deus e alimentar com a palavra de Deus o tempo todo, estudando a palavra, buscando sustento para a própria fé. É a maneira com que nós sempre estaremos um passo à frente dessas tendências carnais. E com Cristo e em Cristo, agindo com rapidez na oração, com precisão, nós estaremos sempre rompendo, estaremos sempre um passo à frente. Mesmo com nossas debilidades, com nossas fraquezas, com nossos tropeções, que no dia a dia nós convivemos e vivemos e às vezes praticamos. Mas é com a graça dele é que nós encontramos o perdão e a restauração permanente e a salvação em Cristo Jesus, que nos conta dentre os escolhidos, herdarão o reino eterno. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, iludidos por nossos desejos. Irmãos, aqui um ponto muito delicado, que é Efésios capítulo 2, verso 2 e 3, também pode ser comparado com Tiago 1, 14 e 15 e 1 Pedro 1, 14. Irmãos, esse tema aqui, iludidos por nosso próprio desejo, se a gente prestar atenção nas orientações que tem aqui, que Paulo nos apresenta, podemos também incluir Efésios capítulo 5, verso 6. Irmãos, a natureza humana caída é naturalmente contaminada com as tendências carnais, irmãos. E outro detalhe, o velho homem não precisa de nenhum milagre para ele ressuscitar. Basta você querer. Um piscadinho de olho de mau jeito, ele ressuscita. E ele te incorpora numa força tão grande, questão de segundos que você atrasa para suplicar a intervenção divina numa tentação, fração de segundos, você incorpora numa força tão grande na direção do pecado que não tem quem te segura. Ninguém pode contigo, não tem força nenhuma.
porque você se entregou às suas tendências carnais e é uma conexão instantânea com a ressurreição do velho homem, a velha criatura, aquela não convertida, aquela carnal absoluta, aquela que sempre te conduzirá à morte eterna. Não precisa de milagre para ressuscitar o velho homem. Sabe por quê? Porque ele não morre de forma absoluta. Ele morre o sono da morte, assim como você também. Todos nós temos o sono da morte. A morte absoluta, amado irmão, amada irmã, só vai acontecer naquele grande dia, no dia do desfecho do conflito entre o bem e o mal, onde Satanás e seus anjos e todos os ímpios que optaram por esse tipo de escolha serão extintos para sempre. Ali não vai ter velho homem, velha criatura, mas não vai ter nada disso mais, acabou. Ali nós estaremos para sempre livres dessas trevas, dessas maldades e de tudo que criou e cria maldade. Por isso que a Bíblia fala de novo céu e nova terra. Será completamente novo. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quarto tema, ressuscitados e exaltados com Cristo. Aqui começa a mergulhar naquela participação que o verso de abertura nos comentou. Veja, meus amados irmãos, analisando Efésios, então, capítulo 2, verso de 1 a 3, podendo se estender até o verso 6 e 7, Cristo veio do reino eterno para o nosso reino mortal. Quando ele deixa o reino eterno e vem aqui para esse planeta mortal, ele deixa o reino absoluto da eternidade, que não tem início, nem meio, nem fim, lá simplesmente é absoluto, e vem para um reino que tem início, meio e fim, e ele chega aqui, ele vem aqui como um de nós, como um homem de dor, cumpriu uma missão de 33 anos e meio, teve um ministério de 3 anos e meio, evangelizando o nosso planeta, e preparando os habitantes desse planeta para estender esse evangelismo a todo o povo, tribo e língua. No final dessa missão, ele parte para pagar o preço do resgate. Ele morre a morte eterna. Apocalipse 1, verso 7. Tudo que representou naquelas pragas da serpente, lembra que Moisés levantou a serpente de metal no deserto? As pessoas olhavam para aquela serpente de metal que estavam sendo picadas pelas pragas da serpente e eles eram curados. Porque Cristo estava sendo representado ali naquela serpente de metal. Por quê? Porque ele morreria a morte que a serpente vai morrer e não vai ressuscitar. Esse era o significado daquela serpente de metal. Cristo ia pagar o nosso preço, morrer a morte eterna. Por isso que Apocalipse 1,7 fala que ele é o primogênito dos mortos. Por isso que ele suou sangue no Getsemane. Por isso que ele explicou para Nicodemos lá no capítulo 3, na altura do verso 13, 14, 15, 16, onde ele apresenta que assim como Moisés levantou a serpente do deserto, ele também seria levantado da terra e atrairia todos a ele. Porque ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Toda essa questão aí, ele vai e se entrega a esse pagamento. E paga o nosso preço. Morre a morte eterna. Ele viveu como mortal. Perfeito, que ele nunca pecou. O único no universo que era capaz de assim fazer. Então, conciliados com o Pai e com o Espírito Santo, eles executaram esse plano da redenção, que foi glorioso o resultado. Ele ressuscita da morte eterna, justamente porque não tinha pecado. Então ele morreu a morte da serpente, porém ressuscitou porque não tinha pecado. Mas a serpente, quando ela morrer, ela não vai ressuscitar. Ninguém que morrer a morte absoluta jamais sairá dessa condição. Será extinto para sempre. Perdeu o fôlego da vida para sempre. Já o sono da morte, a pessoa morre, mas não perdeu a conexão com a vida ainda. Está dormindo. Deus um dia vai convidar ele para sair do sono da morte. Uns para a vida eterna, outros para a extinção eterna. Pense nisso. Façamos parte daqueles que serão convidados ou para ser transladados vivos ao encontro com o Senhor nos ares, ou para sair dos sepulcros ao encontro com o Senhor nos ares. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Por isso que Paulo mergulha tanto nessa questão, mostrando que quando Cristo pagou o preço,
nós estávamos junto com ele, porque foi por mim e por você que ele pagou esse preço. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando Paulo fala lá em Romanos capítulo 7, dessa luta da carne contra o espírito, dessa tendência carnal, dessa luta da tendência carnal, esse grande conflito que nós vivemos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer esse eu faço, porque o pecado habita em mim. Paulo estava lutando nessa ocasião para se desprender completamente dessa tendência, coisa que ele entendeu que não se desprende enquanto ele vive. Contudo, ele pode se entregar à direção do Santo Espírito e poder dizer o que ele disse um dia: já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Então isso nós podemos falar com Paulo também, se assim da mesma forma nós fizermos. Pense nisso, é muito profundo. Por isso que nós participamos de tudo que Cristo participou, seja do sofrimento, seja da morte, seja da ressurreição, mas só como novas criaturas, como membros de uma raça eleita. O que é uma raça eleita? É o ser humano mortal convertido. Só isso. É a diferença dele com o ser humano mortal não convertido. Ou você é ou não é filho de Deus. Ou você serve ou você não serve a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Cristo foi muito claro nisso. E se você é filho de Deus, você está atento à palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, você obedece a palavra de Deus, você ensina a palavra de Deus, você estuda a palavra de Deus, você prega a palavra de Deus. Você não fica vacilando. Você não negocia com as trevas, você negocia com a luz. Sempre busca a orientação da luz. Pense nisso. É muito profundo, irmão. É muito profundo, meu irmão. Quinto tema: abençoados para sempre por meio da graça. Aí está outro ponto profundo desse tema que nós estamos estudando. Se você observar Efésios capítulo 1, verso 3 e 4, você vai perceber Paulo falando desse assunto relacionado com regiões celestes. E se você for lá em Efésios 2, verso 7, você vai observar ele comentando sobre séculos vindouros. Tudo está conectado num projeto só. O nosso planeta pertence à região celeste. Todo o universo pertence à região celeste. Jesus, numa ocasião, falando sobre essa questão, comentando até sobre João Batista, ele fez um comentário que o reino de Deus foi tomado por violência, se referindo ao que aconteceu com Batista e com os profetas antigos, ao que aconteceria na Inquisição e em todas as perseguições que aconteceram e que ainda vai acontecer agora nos nossos dias. Parte da região celeste que foi afetada pelas trevas do pecado sofreram e continua sofrendo violência, mas não deixou de fazer parte dessas regiões celestes. O diabo não é dono de nada. Deus é dono absoluto de tudo que ele criou e fez. E o que ele não criou, que foi essas trevas, o pecado, iria limitada, isso aí será descartado. Durante o tempo da graça que foi estabelecido, é o tempo que nós temos para estudar, para entender, para ensinar, para praticar e ensinar isso, antes que seja tarde demais. Concluindo a nossa missão, que está envolvido com isso, nessas regiões celestes, o terceiro céu, aonde é tudo eterno, absoluto, de lá é que nós conhecemos essa linguagem séculos vindouros. Por que séculos vindouros? Séculos está relacionado com história, está aqui, lá está na eternidade, lá não tem século nem vindouro e nem passado, lá é eterno. Mas como houve uma conexão do reino eterno com o reino terrestre, a terra foi escolhida como ponto de exposição do plano da redenção. A partir do momento que esse planeta foi escolhido, aqui é que foi exposto por todo o universo, aonde quer que tenha reinos caídos, é aqui que foi exposta a forma com que Deus ama o que Ele criou, quem Ele criou e por que Ele está resgatando e como que Ele está resgatando. Foi aqui do planeta Terra. Então aqui tem séculos vindouros que Paulo estava comentando e que durante esses séculos vindouros nós compreenderíamos cada dia mais essa graça derramada sobre os reinos caídos. Que somente Cristo, que somente o amor de Deus envolvido nessa graça extraordinária que envolve a missão do Espírito
Convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Envolve o trabalho de Cristo que ele fez no Calvário e continua fazendo por nós no reino eterno, intercedendo por nós e também julgando de forma investigativa todos aqueles que já dormiram e os que em muito breve serão julgados antes que se feche a porta da graça. Ele fazendo esse trabalho como advogado e juiz, em muito breve ele estará se manifestando nas nuvens dos céus. E aonde você estará? Você sairá dos sepulcros ou sairá de cima da terra para ir ao encontro com o Senhor nos ares? Você estará nas cidades grandes ou estará nos refúgios? Não importa onde você vai estar. O que importa é que você ouviu a mensagem e como um guerreiro, como um servo de Deus, como um peregrino, como uma peregrina sobre a face da terra, você cumpriu e está cumprindo com a missão que o Senhor tem confiado a você e tem confiado a cada um de nós. Por isso que nós estamos abençoados para sempre por meio da graça. Essa graça, como é de Deus, é eterna, é absoluta. Mesmo que um dia nós teremos novo céu e nova terra, mas a graça nunca deixará de existir. Por quê? Graça é graça. Tudo que vem de Deus é amor e é graça. Pense nisso. Muito profundo. Por isso que o sexto tema fala de salvos por Deus. Dando Efésios capítulo 2, verso de 1 a 10, nós podemos entender, no decorrer desse tema, dessa leitura, que a salvação dos crentes não ocorreu por causa do comportamento ou de qualidades agradáveis deles. Antes eles estavam espiritualmente mortos, não havia faísca de vida ou valor algum neles, eram totalmente dominados pelo pecado, como comenta o verso 1 do capítulo 2 de Efésios. Não tinham iniciativa própria e eram liderados por Satanás e por suas próprias paixões e ilusões, como ele comenta em Efésios 2, de 2 a 3. Irmãos, eles eram filhos da ira, como também os demais. Como Paulo comenta em Efésios capítulo 2, verso 3. E qualquer um de nós que não estamos devidamente convertidos, continuamos como filhos da ira. Agora, se nos convertemos, somos filhos e filhas de Deus. E não temos negócio com as trevas. O que a palavra nos orienta, nós praticamos. O que a palavra não nos orienta, nós não praticamos. Simples assim. Mais importa obedecer a Deus do que os homens. E o resto é resto. Não tem negócio. Porque o próprio diabo usa a Bíblia para poder criar a confusão que na Bíblia conhecemos como Babilônia. Ele envolve igrejas, ele envolve governos, ele envolve famílias, ele envolve pessoas, ele envolve tudo que ele pode para colocar o planeta perdido. Mas eu e você conhecemos a graça. Eu e você conhecemos a palavra. Eu e você conhecemos a Cristo. Temos uma experiência com Ele, com o Espírito Santo. Nós falamos em nome de Deus. Nós falamos com o Pai em nome do Filho. Nós falamos com o Espírito Santo em nome do Filho e em nome do Pai. Meus amados irmãos, nós andamos com Deus. Por isso que Jesus diz que eu e você somos a luz do mundo. Somos o sal da terra, para dar sabor na vida das pessoas. E não para trazer transtornos, para trazer desgastes. Somos orientados a andar no caminho da luz. A ensinar a luz, falar sobre a luz da salvação, a luz de Deus, a luz da verdade, a luz da palavra de Deus que liberta. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. A salvação e graça é absoluto. Basta você querer. Basta nós aceitarmos e caminharmos debaixo dessa graça extraordinária que nós estaremos ao final da nossa jornada abraçando com o Senhor nas nuvens dos céus. Muito lindo isso. Sétimo tema, separados para a vida. No futuro clímax da história, o papel do Espírito como garantia, ou selo, comentado em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, e o capítulo 4, verso 30, ele se cumpre em nós. Nesse momento de coroação, os fiéis serão recompensados ao tomar posse da herança já concedida a eles em Cristo, e por sua fé em Cristo terão um lugar no porvir. Como comenta Efésios capítulo 1, verso 21, capítulo 2, verso 7 e do verso 19 ao 22.
Ó Senhor, Tu nos separastes antes que o mundo fosse mundo, porque Tu vives na eternidade. Mas Tu sabia que nós viveríamos onde vivemos hoje. Por isso, Tu, na Tua onisciência, nesse atributo extraordinário da Tua divindade, Tu nos separastes para a salvação. Tu sabes as lutas que enfrentamos neste mundo para andarmos com retidão nos Teus caminhos e para cumprir com a missão que Tu tem confiado a nós. Somos réis mortais, não passamos disso, mas em Ti, Senhor, somos vitoriosos por causa da vitória do Teu Filho. Nos revista desse poder, Senhor. Nos revista desse selo do Teu Santo Espírito que nos garante a salvação e nos garante trilhar com segurança no caminho e na missão que Tu tem confiado a nós. Prepare-nos para o Teu reino e para a vitória na nossa missão. É o que Te suplicamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Qual ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e Ele foi quem escolheu dar a vida por si, por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim.